Vamos lá, galera. Bem, vamos nessa. É, Primeiro, eu vou lhe dar aqui algumas informações para a prova, e aí as primeiras são as seguintes. Você vai encontrar na prova três questões que envolvem raciocínio lógico dedutivo. Aí pode brincar aí de repente em casa, chama seu pai, mãe, tio, irmão para fazer, porque não tem nessas questões não tem nada que prenda ela a uma conjectura, a uma fórmula matemática, tá ok? Você vai usar do seu bom senso, sua intuição e buscar resolver essas questões aí. Dessas três, uma é a questão do Minecraft. Você vai então olhar para uma sequência geométrica e vai então identificar nessa sequência que existe um padrão matemático, existe uma regularidade. Aí, com base nesse padrão, você vai então projetar a figura que ele pede. Então, nessa figura, nessa questão do Minecraft, você vai então identificar um padrão. Beleza? Então, ó, outras duas é mero raciocínio lógico. E essa do Minecraft aí você vai então ter que identificar um padrão para projetar, né, e estimar um resultado futuro. Bem, vamos lá. O resto da prova, cara, envolve cálculo de área de figuras notáveis. Então, não vamos aqui mais falar disso, né, cara? Acho que deu. Área de retângulo, área de quadrado, área de triângulo equilátero, ou um triângulo qualquer. E área de círculo. Muito bem. O que que pode ter de diferente lá? Área de um setor circular. Setor circular, a gente já comentou isso em sala de aula, é uma fatia de um círculo. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha tela um círculo de raio, vou pegar aqui um pincelzinho para vocês, um círculo de raio R, beleza? E aí, eu quero calcular desse círculo, eu quero calcular a área dessa fatia aqui, ó. Só essa fatia aqui. O que que eu faço então? Eu vou lançar a mão de uma regrinha de três simples, cara. Eu vou te falar quanto mede esse ângulo aqui, ó. Se eu te falo quanto mede esse ângulo, então fica fácil, porque proporcionalmente eu calculo a área da seguinte maneira. Se esse ângulo fosse uma volta inteira, 360 graus, a área seria toda a área do círculo. Então, para um ângulo de 360 graus, eu tenho uma área que seria então πr ao quadrado. Beleza? Então, ó, vamos de novo. Ó, para 360 graus, eu teria uma área que seria π, ó, r ao quadrado. Beleza? Então, eu calculei todo o círculo aqui, ó. Como esse ângulo aqui é um ângulo alfa, que eu vou te falar que ângulo é esse, então, para esse ângulo alfa, eu vou ter a área que eu quero calcular, que é x. Calcule o valor de x. Então, a área de um setor circular, se você conhece o ângulo de abertura desse setor, você calcula com regrinha de 3. Nada demais. Tudo bem? Vamos lá. Outra questão. Espera um pouquinho, deixa eu dar aqui um pause rapidinho para chegar na outra questão aqui. Uma questão como essa aí, ó. Agora eu caio já para geometria em 3D, né? Tridimensional. Aqui eu tenho um cilindro, aqui eu tenho um cone, e aí eu vou te falar na prova que esse cone aqui possui um raio da base igual o raio do cilindro. E também possuem uma mesma altura. Aqui, ó, mesma altura. E aí, cara, qual é a fórmulazinha para calcular o volume interno de um cilindro? É igual a área da base vezes a altura. E de um cone, área da base vezes a altura sobre 3. Ou seja, qual a relação que há entre um cilindro e um cone quando eles possuem mesmo raio da base e mesma altura? Cara, o volume desse camarada aqui é 3 vezes menor que desse aqui. Ou seja, para encher esse copo aqui, ó, para encher esse copo aqui, eu tenho que ter então 3 copos desse. Resultado, se fossem 2 copos, eu colocaria então 1, 2, 3 vezes ali. Por quê? Qual a relação que há, né? Uma mensuração comparativa aí
entre um cone e um cilindro quando possuem mesmo raio da base e altura? O volume do cilindro é 3 vezes maior que do cone. Beleza? Guarda com vocês. É bom reconhecer as fórmulas. Vamos mais. Vamos nessa. Espera um pouquinho. Vamos lá. Também é uma questão que demanda conhecer as fórmulas, né? Mas também existe uma relação prévia aí que você tem que entender. Olha só. Aqui eu tenho uma caixinha cilíndrica, tipo aquelas que eu uso para guardar bolinha de tênis. E dentro dela, algumas bolinhas de tênis, né? Na geometria, tem-se um cilindro contendo ali exatamente, nesse caso aqui, 4 esferas. Turminha, qual a relação que há geométrica entre esse cilindro e as esferas? Fica muito fácil entender. Ó, dá para sacar que o raio dessa esfera é igual ao raio da base do cilindro. Enquanto que a altura da esfera do cilindro é só contar, né? Ó, se eu tenho 4 esferas dentro dele, então eu tenho 4 diâmetros, que são 8 raios. Então, nesse caso aqui, com 4 esferas, a altura dele vale 8 vezes o raio da esfera. Com base nesses dados, calcule o que ele pede, cara. Então a relação que está aqui implícita na questão é essa relação aí. Se esse cilindro contém exatamente essa esfera, as 4 esferas, então seus raios são iguais. Enquanto que a altura do cilindro, se são 4 esferas, então são 4 vezes o diâmetro, que é 8 vezes o raio. Tudo bem? Aí calcula o que ele pede lá. Turminha, como relação métrica para calcular segmento, tem uma questão lá de um poste, eu acho, que mexe com... Aí você vai ter que ali enxergar um Pitágoras e aplicar Pitágoras, tudo bem? Então, eu vou soltar para você a prova aí, não vou te falar mais nada, já dei um monte de dica bacana aqui. Tem uma questão para cálculo de área que é um pouco mais complicada, que eu elaborei, e ficou complicadinha mesmo, né? Vai exigir um pouco mais de vocês. E aí, querendo saber a resposta, né? Caso você faça a questão e fique curioso em saber a resposta, manda um WhatsApp para mim. Beleza? No mais, o que tem na prova, já te falei, cálculo de área, figuras muito notáveis, e cálculo de volume, de figuras também notáveis. Quais são elas? Esfera, cilindro e cone. Tá ok? No mais, sucesso, divirtam-se, descansem aí no seu recesso. Voltamos após o recesso com geometria analítica, é um outro esquema, mas muito divertido também. Nós vamos usar alguns softwares, quer dizer, vai ser bem bacaninha. Beleza? Divirtam-se, qualquer coisinha, me mandem um WhatsApp. Beijo em todos, sucesso na prova.